Boa noite, igreja. Boa noite. Nós estamos aqui em família para convidar você e sua família para cultuarem ao Senhor nesse culto. Que você possa adorar o Senhor, que você possa ouvir o que Ele tem para te dizer. Mas para isso você possa colocar todas as suas preocupações, os seus medos e aflições diante dEle. E hoje o tema do culto é uma igreja que faz sentido. Aproveite esse vídeo com a sua família. Curta, comente, compartilhe. Até mais. E não esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu like. Boa noite, igreja. Deus Boa abençoe. Noite. Boa noite, igreja. Eu espero que vocês estejam bem na casa de vocês. Eu queria começar esse período de louvor dizendo que faz muita falta. Faz muita falta poder adorar a Deus junto com todos vocês em uma só voz. Mas não desanimem, porque Deus está no controle. Queria deixar aqui 2 versículos com vocês que estão em Salmos 116. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Que no nosso coração esteja muito claro de que Deus está ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso louvor, que nós não nos esqueçamos disso durante esse culto. Eu espero que Deus possa falar no seu coração essa noite.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto online. Vamos ter um momento agora de louvor a Deus e logo em seguida um tempo de oração. Mas antes, eu gostaria de pedir a todos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, para juntos meditarmos sobre a oração. Para você que nos visita hoje pela primeira vez e não está muito familiarizado sobre a oração é aquele momento em que nós falamos com Deus, em que nós abrimos o nosso coração para falar com o Pai. Ele, como Pai, tem prazer em nos ouvir. Eu gostaria de convidar, enquanto nós estivermos louvando a Deus, que aproveite para fazer o seu pedido de oração nessa noite. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aqui nós vemos o Senhor Jesus instruindo, ensinando os seus discípulos sobre a necessidade de nós falarmos com Deus, de pedirmos, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Não é que Ele não saiba as nossas necessidades, Ele sabe, mas como Pai tem prazer em ouvir os filhos falarem com Ele. Vamos agora ter esse momento de louvor e aproveite para fazer os seus pedidos de oração. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar,
quando tudo deixares no altar. Pai amado, Pai querido, te damos graças por esse momento sublime que o Senhor nos concede. Estamos aqui diante da Tua presença através desta oração, Pai. Pai, te agradecemos pela vida de cada um que nesse momento assiste esse culto, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado para com cada um, Pai. Amém, Senhor. Pai, colocamos em Tuas mãos agora todos os pedidos, Pai, que já foram feitos, Pai. O Senhor conhece, Papai, a necessidade de cada um. O Senhor conhece os problemas de cada um, Pai. Entregamos em Tuas mãos, pedimos a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Papai, de cada um dos pedidos, Pai. Que o Senhor esteja providenciando, Papai querido, segundo a Tua vontade, Papai, as bênçãos, a solução para a vida de cada um, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos em Tuas mãos o culto desta noite. Que seja uma bênção, Papai querido. Que a palavra, Papai, possa falar aos nossos corações, Pai. Que nós possamos aprender com o Senhor nessa noite, Pai. Pai, abençoa cada um, Papai, nesse momento difícil que o país enfrenta e que o mundo enfrenta, Papai. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, na mente de cada um, Pai, para que todos possamos ter força e sabedoria, Pai, para lidar com esse momento e superar, Pai. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, te agradecemos, Pai, por tudo, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, Pai. Fica conosco, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Boa noite. É um privilégio ter você participando desse culto conosco. E eu creio que Deus está muito contente com isso. Eu quero ter uma conversa com vocês. Uma conversa que vai demorar um pouquinho, porque é sobre igreja. A igreja está passando por tantas modificações que ela vai ter que repensar o seu papel, os seus horizontes no século XXI. Estamos prestes a ver uma experiência nova de igreja. Essa conversa, que, como eu disse, vai ser longa, vai demorar 2 meses, ela é necessária para podermos encontrar quais os caminhos que Deus tem para nós como igreja dele. Nós vamos pensar a igreja de uma forma coerente a partir da Bíblia, com pregações expositivas e bíblicas, né? Por isso, vamos começar do primeiro texto do Novo Testamento que fala sobre a igreja. E o tema é uma igreja que faz sentido, a partir do tema geral que é de dentro para fora. Quero te convidar a acompanhar a leitura do texto bíblico em Mateus 16, de 13 a 20. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: "O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns pensam que é João, o Batista. Outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas." Ele insistiu: "E vocês? Quem acham que eu sou?" Simão Pedro declarou: "Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo." Jesus afirmou: "Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou eu, de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso não é tudo. Vocês terão livre acesso e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu." Ele exigiu o segredo dos discípulos. Fez que prometessem não contar a ninguém que ele era o Messias.
Vamos ver esse texto, que é o primeiro texto no Novo Testamento que cita a palavra igreja. Nos evangelhos só vai ter mais uma referência sobre isso em Mateus 18. É um texto que tem muitas controvérsias desde os primeiros séculos. Em um determinado momento, Jesus quis indagar dos discípulos o que as pessoas pensavam a respeito dele. Os discípulos começaram a citar o que tinham ouvido falar. Alguns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, um grande profeta, talvez o maior de todos. Alguns diziam que Jesus era Jeremias. Havia uma lenda sobre Jeremias, que ele tinha escondido a arca do Senhor no Monte Nebo, quando da invasão de Jerusalém, e iria devolver para o povo de Israel quando fosse a chegada do Messias. Mas Jesus queria saber mais. Ele continua com o papo com os seus discípulos e faz uma pergunta muito forte. E para vocês, quem sou eu? Com certeza, essa pergunta produziu um instante de silêncio, enquanto na mente dos discípulos se amontoavam ideias. Pedro, o representante deles, sempre tomava a frente e o fez dessa vez também, dizendo que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Isso fez com que Jesus percebesse que os discípulos entendiam a mensagem, que ele era o Messias, que ele era o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus não costumava usar muito esse termo, porque no século I, na Palestina, Messias significava um líder militar e político que viria libertar os judeus do domínio romano. Ele preferia o termo Filho do Homem. Foi Deus que mostrou para Pedro que Jesus era o ungido dele. Algo sobrenatural e diferente do que os seus contemporâneos pensavam. O cristianismo nunca consiste em conhecer algo sobre Jesus. O cristianismo sempre consiste em conhecer a Jesus. Jesus exige uma decisão pessoal. Você já pensou nisso? Que a pergunta também é para você. O que você pensa a respeito de Jesus? O texto continua. Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro e com a palavra pedra, rocha. Esse trocadilho tinha a ideia de transmitir a seguinte mensagem: Tu és Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agostinho interpreta isso dizendo que a rocha significava o próprio Jesus. E outras interpretações é que a rocha seria a verdade que afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A terceira explicação diz que a rocha é a fé de Pedro. A igreja se funda sobre a fé de Pedro. É bom lembrar que não importa qual seja a melhor interpretação, não tem nada na Bíblia sobre os sucessores de Pedro ou sobre a fundação do papado. A bem da verdade, o papado foi criado no século V com a figura de Leão Magno, que teve um papel fundamental na defesa de Roma contra as invasões. Havia muita disputa até então entre Roma, Alexandria e Antioquia. O que é certo é que a igreja está baseada no fato de crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio até que se alguém dissesse para Pedro hoje que ele é visto como a base, a rocha da igreja, ele ficaria chocado. A palavra igreja também nessa passagem pode transmitir uma ideia errada. Quando a gente ouve a palavra igreja, a gente pensa na nossa igreja, na nossa instituição e organização. A ideia aqui tem mais a ver com o conceito de congregação que Israel usava no Antigo Testamento, a reunião do povo do Senhor. A igreja no Novo Testamento também vai ter o seu início real no Pentecostes. Mas essa igreja, segundo o que Jesus apresenta, ela vai enfrentar uma luta muito grande contra os portais da morte. A palavra que aparece no texto é Hades, portas do inferno, portas ou forças da morte em algumas traduções.
Hades era o submundo onde iam todos após a morte. Lembrem que em 1 Coríntios 15, 26 é dito que o último inimigo a ser enfrentado é a morte. Mas só havia uma pessoa que podia enfrentar esse inimigo, que podia sair das portas do Hades, que o Hades não poderia conter em seu interior. E essa pessoa era Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Ele rompeu os laços da morte. O que essa frase está dizendo, de uma maneira muito triunfante, é o caráter indestrutível de Cristo e de sua igreja. O poderio do mal jamais prevalecerá contra a igreja. Uma outra ideia interessante nesse texto é quando Jesus fala sobre as chaves do reino dos céus. Ele diz que Pedro teria essas chaves. Mas também em outras passagens da Bíblia, em Apocalipse 1:18 e 3:7, é dito que quem possui as chaves é o próprio Jesus Cristo. É ele que tem essa autoridade. Todas essas imagens e o uso do Novo Testamento fazem um link com o texto de Isaías 22:22. Ali Isaías escreve a Eliaquim, que terá a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, a responsabilidade de abrir e fechar a casa do rei. De maneira que o que Jesus diz a Pedro é que nos dias por vir, Pedro será aquele que vai abrir a porta do reino para aqueles que vão entrar, que vão estar chegando ao reino. E de fato isso que aconteceu. Em Pentecostes, quem prega e abre a porta a 3.000 pessoas é Pedro. Pedro também vai pregar para o centurião gentil Cornélio e o convida a fazer parte do reino. Em Atos 15 ainda fala do conselho da igreja em Jerusalém, em que, graças ao testemunho de Pedro, aceita os gentios no meio da igreja. O que abre as portas do céu é o perdão de pecados. O fato é que Pedro não é o único que tem essas chaves. Todo cristão as tem, porque cada um de nós tem esse poder de abrir a porta do reino a alguém, para que essa pessoa participe da promessa de Jesus. Apesar desse destaque de Pedro, a gente não pode esquecer, nos versos seguintes que não lemos, que Pedro tenta convencer Jesus que Jesus como Messias não ia sofrer, não teria nenhum problema. E Jesus o repreende por se deixar ser usado pelo enganador. Chama-o de pedra de tropeço. Pedro é homem e ainda é afetado pelo entendimento da sua época a respeito do Messias como o libertador. Nós temos que estar atentos para não cairmos na ilusão do diabo e pensarmos com os valores e conceitos dele. A tentação no deserto de Jesus é a experiência recorrente da igreja. O enganador sempre está tentando nos convencer de que seguir a Jesus é algo agradável, vantajoso, vai nos tornar bem-sucedidos em termos de valores mundanos. Jesus sempre deixou claro que segui-lo envolve carregar a cruz. Aqui nós chegamos à nossa conclusão. Quais são os conceitos básicos que aprendemos nesse texto? Primeiro, o fundamento da igreja é Cristo. Essa é a base e a essência da igreja de Jesus. Se Cristo é a base, como está o seu relacionamento com Ele? Eu queria ler alguns trechos de um texto do Dr. Luciano Peterlevitz, que é pastor em Nova Odessa, a respeito de intimidade com Deus. Olha o que ele diz. Temos aproveitado o isolamento para começar nossa intimidade com Deus? Charles Swindoll diz que só uma preciosa minoria nesta era agitada e tumultuada tem procurado essa intimidade. Porém, na maioria dos casos, temos nos tornado um grupo de pessoas que se parecem mais com o estouro de uma boiada do que com o rebanho de Deus junto a pastos verdejantes e águas tranquilas. Quando voltarmos com nossas atividades presenciais na igreja, seremos como uma boiada
correndo atrás das programações domingueiras, ou seremos ovelhas que na solitude, no silêncio e no isolamento foram apacentadas pelo Senhor? Nossa celebração na comunidade do povo de Deus é resultado da nossa jornada diária com Deus. Celebramos Deus aos domingos porque andamos com Ele todos os dias. Não é antes do culto que nos preparamos, que a preparação para a adoração pública, ela acontece no particular, na nossa intimidade com nosso Pai, no nosso tempo a sós com Ele. Já entendemos isso? Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Temos feito isso? Esse é o primeiro desafio. Se Cristo é o fundamento, qual o seu relacionamento com Ele? Segundo ensino e desafio. Essa igreja é constituída de seres humanos com uma missão divina, abrir as portas do céu. Se a missão é abrir as portas, o que temos feito quanto a isso? Como temos procurado estar à disposição de Deus para que outros venham a conhecer Jesus? Isso implica no compromisso da pregação das boas novas. E as boas novas são o seguinte: nós temos um Salvador que quita a nossa dívida com Deus na cruz, e esse Salvador também se torna nosso Senhor, que assume o controle da nossa vida. Você tem pregado? Pregação não é coisa para pastor de YouTube ou de televisão. Pregação é coisa para você fazer. Você tem pregado por e-mail, WhatsApp, telefone? De alguma maneira você tem transmitido a outra pessoa ao fato de que você está orando por ela, querendo abençoar a vida dela? É muito importante que a igreja, quando voltar a ter as suas reuniões presenciais, ela entenda que ela tem que ser diferente. O seu relacionamento com aqueles que não conhecem a Jesus tem que ser diferente. Vamos deixar de ser egoístas e guardar a salvação só para a gente. Uma outra coisa, cuidado para não sermos enganados pelos valores do inferno. Nós temos vivido valores do reino ou deste século mau? A tentação de Jesus é um modelo para não cairmos na conversa do enganador. Em Mateus 4:4, Jesus respondeu: as Escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Muitas vezes estamos tão preocupados com coisas materiais que esquecemos daquele que nos dá a vida, Deus. Ter um relacionamento com Deus é tão importante quanto comer. A segunda maneira que Jesus usa para enfrentar Satanás. No verso 7, Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Fazemos coisas, tomamos decisões que Deus não mandou e esperamos que Deus resolva tudo com um milagre. Mas Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Nós devemos fazer a vontade de Deus e não tentar obrigá-lo a fazer a nossa vontade. Por mais que você faça afirmações positivas, declarações de fé, Ele é Deus, Ele não é o seu escravo. É nós que temos que obedecer. A terceira maneira que Jesus usou para enfrentar o enganador. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Em muitas situações, somos confrontados com escolhas difíceis. Conseguir aquilo que queremos ou obedecer a Deus. Mas quando alguma coisa se torna mais importante que Deus, essa coisa se torna o nosso Deus. Devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quero te convidar a fechar seus olhos agora. Por alguns instantes, pense nisso e em uma oração silenciosa, assuma o compromisso de viver esses ensinos de Jesus a partir dessa semana. Quero orar por você.
Senhor, a mensagem é tão simples, tão desprovida de coisas complicadas. Mas nós, ó Pai, temos tanta dificuldade de vivê-la, viver um relacionamento contigo, viver o testemunho, viver de uma maneira que Satanás não nos influencie. Por isso eu quero abençoar os meus irmãos, rogar que a graça do Senhor fortaleça a fé deles, que a paz do Senhor, ó Pai, cubra toda a imensidão de sentimentos ruins que eles têm vivido. E mais ainda, Senhor, que nenhum desses meus irmãos, dessas pessoas que estão me ouvindo, continue do jeito que está. Que possa haver mudança, Senhor. Que essa palavra, tua palavra pregada, possa incomodar até no meio da noite e possa levar cada um de nós a se comprometer, a sermos aquilo que o Senhor deseja, proclamadores, testemunhas fiéis, gente que vivem de uma maneira tal que o Senhor se alegra. Abençoa esse teu povo, Senhor. Dá a eles uma semana rica da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim,
Boa noite a todos. Nosso desejo é que todos estejam bem, na paz do Senhor. E a gente se encontra mais uma vez para juntos e à distância celebrarmos a ceia do Senhor. Eu quero só fazer uma explicação. Essa é a nossa celebração da ceia. Mas se você quiser, após o término desse culto, nós vamos nos encontrar no Google Meet para ter uma celebração da ceia em que pelo menos podemos ver um ao outro, né? Então seria um prêmio a mais, um plus a mais para essa nossa distância, né? Conversar um pouquinho também, né? Um pouquinho, né? E o que eu queria agora era ler o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 11, 23 em diante, diz: o ensino que eu lhes dei é o mesmo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e agradeceu a Deus por isso. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto para se lembrar de mim. Do mesmo modo, depois de ter comido, Jesus pegou o cálice de vinho e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. E esta nova aliança começa por meio do meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso para se lembrar de mim. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Façam isto até que ele volte. Amém. Essa mensagem de Paulo que ele recebeu de Jesus é o que estamos fazendo aqui, trazendo à memória. Olha, tudo isso é muito complicado, a situação que a gente está passando, mas quando a gente traz à memória, nós nos lembramos que a nossa essência, a essência da igreja é Jesus Cristo e o que ele fez por nós na cruz. Vamos participar da ceia do Senhor. Abaixe sua cabeça. A Cássia vai nos levar a Deus em oração. Amém. Oremos juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos dado, pela paz, ó Deus, pela certeza de que estamos nas Tuas mãos, pela certeza de que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a certeza de que um dia participaremos todos juntos da ceia junto com Cristo Jesus, aí no céu, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por todos que estão nos assistindo, participando desse momento. Que o Senhor toque profundamente em seus corações. Amém. Que eles se sintam agraciados pela sua presença, envolvidos, ó Deus, pelo seu amor, Senhor. Ó Pai, que sejamos igreja, que sejamos, ó Deus, testemunhas vivas do seu amor aqui na terra, Senhor. Ó Pai, que possamos demonstrar aos outros o quanto o Senhor se importa, o quanto nós nos importamos, ó Pai, com a dor que esse mundo está vivendo, ó Deus. Verdade. Pedimos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito visite a todos que estão enlutados, visite, ó Deus, os hospitais, proteja, Senhor, aqueles que estão na linha de frente. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, a certeza, Senhor, de que o Senhor está no controle totalmente, de que o Senhor vai fazer e acontecer, Senhor. Nada além daquilo que o Senhor quer pode acontecer. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, é um Pai amoroso, é um Senhor todo-poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar do pão? Obrigada. O corpo de Jesus foi entregue na cruz por cada um de nós. E a possibilidade de vivermos uma vida em paz com Deus e com sentido começou a partir daí. A sua experiência com Jesus, como foi? Em que dia da semana, quando você entregou sua vida para Ele? Pensando nisso, participe do pão.
Depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice. Eu te convido a fazer o mesmo. Esse cálice fala de esperança, de reencontro com Jesus no céu, quando celebraremos todos juntos. Mas também fala de esperança, do fim desse tempo ruim, de esperança de que Deus vai usar esse tempo para salvar vidas, para que essas vidas venham também participar desse dia conosco lá na glória. Amém. Participemos juntos, com esperança. Oremos. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Que saudade, né, Esther? Eu também tô com muita saudade de vocês. Hoje nós viemos trazer uma dinâmica super legal. Esther, eu tô te dando uma mãozinha para você. E o nosso texto hoje está em 1 Tessalonicenses 5,17. O que diz, Esther? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Você sabe orar, Esther? Sei. Sei? Eu vou ensinar uma forma bem legal da gente orar e não esquecer de nadinha. Oba. Vamos começar, então, pelo nosso dedo polegar. Nós vamos pintar nossa mãozinha de vermelho e a primeira coisa quando nós devemos orar, nós devemos confessar. O que é confessar, Esther? Falar a verdade, conversar o que você fez de errado. Isso, nós vamos confessar os nossos pecados. Se você pegou a borracha de um amiguinho e não devolveu, né? Então a gente vai falar para o Papai do Céu nos perdoar. A segunda cor é a verde e é o nosso dedo indicador, que diz adoração a Deus. O que é adoração a Deus? É quando eu louvo, comemoro. Bom, é essas coisas. Isso, nós vamos adorar a Deus, dar a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Já o dedo médio, ele significa agradecer a Deus. O que é agradecer a Deus? Agradecer por tudo que você tem na sua vida. Isso, vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos. A cor do anelar é a cor azul, que é interceder. Nós vamos interceder. O que é interceder, Esther? Bom, é quando a gente agradece, né? Isso, é quando a gente intercede pelos nossos missionários, pela nossa igreja, por um objetivo. E uma coisa, o dedo mindinho, que é a cor laranja, que a gente pede, a gente é pidão, é a petição. Quando você pede alguma coisa, o que você pede pro Papai do Céu? Pra cuidar da minha família. Isso, e muitas vezes a gente só fica nessa oração, só de pedir do Papai do Céu, e esquece que nós devemos confessar os nossos pecados, fazer a nossa adoração, agradecer, interceder e pedir. A gente pode pedir, mas tem que ser todo um conjunto, né, Esther? Então, a partir de agora, você aprendeu que a gente tem que fazer as 5 coisas? Confessar, adorar, agradecer, interceder e pedir? Sim, agora eu vou pintar minha mãozinha. Você vai pintar sua mãozinha? Você aprendeu? Sim. Legal! Então, até a próxima e tchau! Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, você já conhece o Ministério Atuação? O Ministério Atuação, ele tem arrecadado alimentos para distribuir para as famílias que estão precisando, entendeu? E hoje a oferta será direcionada para esse ministério, mas para a compra de medicamentos, tá legal? Para estar ajudando também as famílias que não estão tendo condição para comprar os seus medicamentos,
certo? Então você pode aproveitar esse momento, você pode fazer a sua contribuição com a igreja, tá? E você também pode fazer a sua oferta. Vai aparecer tudo aí para vocês na tela, as contas da igreja, tá bom? Então você pode fazer pelo celular, pode fazer pelo computador, sua transferência, o seu depósito, tá bom? Só indica aí pra gente se a sua transferência é para a sua contribuição com a igreja ou então é para o ministério. Legal, pessoal? Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana. Tchau! Olá! Começa agora mais um Imbica News. Vamos então às informações dessa semana. E finalizamos a campanha do agasalho e queremos muito agradecer a cada um que colaborou fazendo sua doação de agasalho ou em ofertas. O resultado da campanha foi o seguinte: 90 blusas, 36 calças, 63 cobertores, edredom e mantas e 52 pares de meias. As doações já foram entregues nos seguintes lugares: Missão Vinde à Luz, na Igreja Presbiteriana de Americana, Famílias do Zincão e Família Haitiana. O agasalho que você doou aquecerá quem precisa. E no próximo domingo, às 18 horas, acontece nosso culto de celebração com a continuação do tema De Dentro para Fora. Participe conosco louvando e adorando aquele que é a nossa esperança. Neste mês de julho, os nossos momentos de oração ocorrerão de quarta e sexta-feira, às 20 horas, pelo Google Meet, através do link na descrição abaixo. Traga seus pedidos e agradecimentos e seja abençoado por Deus. E no próximo sábado, às 19h30, acontece nosso culto das crianças, com histórias, louvores e várias brincadeiras. Galerinha, não fiquem de fora. Esperamos todos vocês lá. E as classes da Escola Bíblica se encerraram no domingo passado. E neste mês de julho teremos um período de férias. Mas retornaremos com as aulas em agosto e em breve traremos novidades para vocês. E ficamos por aqui com mais um Imbica News. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e dar o seu like. Que Deus te conceda uma semana abençoada e até domingo que vem. Tchau!